No programa Escola Bíblica de hoje, nós vamos continuar o estudo de ontem. O Espírito Santo atuando no ministério apostólico. Hoje nós vamos ver outros momentos em que o Espírito dirige pessoas, dirige a igreja cristã, impactando o mundo. É agora no Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que privilégio ter a sua companhia. Nesta temporada de férias, se você está acompanhando o programa Escola Bíblica, nós estamos estudando o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Estamos vendo como o Espírito Santo conduz a história da igreja cristã, a vida das pessoas, quem ele é e como isso traz significado para a gente, que acreditamos que temos uma vida para ter significado e acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e nós viveremos a eternidade. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu convido você a abrir o seu coração, procurar entender através da palavra de Deus. Este é o programa Escola Bíblica. Aqui a gente estuda guias de estudos que são produzidos aqui na TV Novo Tempo, que é o canal da esperança. Guias que sistematizam temas, assuntos para nós estudarmos e compreendermos melhor a Bíblia. Se você deseja ter o seu guia de estudos, lembrando que é gratuito, tá? Porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança. É só você pedir o seu guia. Eu sempre na volta do intervalo dou aquela diquinha aí, como você obter o seu guia, receber, só fazer um cadastro aqui na Escola Bíblica. Eu quero orar para que o Senhor nos dê mais uma vez iluminação, lembrando que eu estou nessa temporada de férias, no auditório da Comunidade Ser da Igreja Adventista do Sétimo Dia, na cidade de Manaus. Falei lá no início da temporada, um lugar que você tem que colocar no seu roteiro de conhecer, hein? Não sei se você conhece Manaus. Um povo extremamente acolhedor, uma beleza exuberante e uma culinária maravilhosa. Olha, coloque no seu roteiro e venha conhecer Manaus. Quero orar para que o Espírito nos dê iluminação. Ao estudarmos, vamos continuar hoje o estudo, o ministério apostólico sendo guiado pelo Espírito Santo, como Deus atuou em determinados momentos na vida dos apóstolos e como isso impacta a minha e a sua vida hoje. Vamos orar a Deus? Pai do céu, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez, nos dê compreensão, nos dê entendimento, abençoe cada um dos nossos telespectadores, aqueles que estudam, que buscam conhecer, ou aqueles que talvez estejam assistindo pela primeira vez. Que cada um dentro da sua realidade seja impactado pela palavra. Eu suplico isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos usar a nossa tela. Ontem nós paramos citando alguns dos episódios que nós encontramos basicamente no livro de Atos, né, que a gente tem lido vários textos. É o livro que descreve os atos dos apóstolos, mais os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando na igreja primitiva. Ontem a gente apresentou o último episódio, que é o episódio onde eles escolhem os diáconos, aqueles que deveriam ajudar. A igreja cristã estava crescendo, havia necessidade de atendimento, e esses homens escolhidos eram homens cheios de fé e do Espírito Santo. Vamos à sequência. Atos capítulo 11, versos 24 e 25.
porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. A gente vê a descrição desses que eram um dos líderes da igreja cristã primitiva, Barnabé, que vai ser o companheiro de agora Paulo, que estava sendo rejeitado pela igreja cristã. Por quê? Porque ele foi um perseguidor, havia se convertido, mas Barnabé, um homem cheio do Espírito, olhou para ele, Paulo, e disse: este é um homem de Deus. Eu poderia dar vou abrir uma janela aqui. Pessoas cheias do Espírito não vão determinar o indivíduo pelo seu passado. Pessoas cheias do Espírito vão visualizar o que o Espírito de Deus pode fazer na vida de alguém. Pessoas cheias do Espírito não serão preconceituosas. Pessoas cheias do Espírito não construirão muros, divisões em qualquer área, em qualquer lado da sua vida. Pessoas cheias do Espírito vão crer que o Senhor pode transformar. Para a gente pensar. Como às vezes, controladas muito mais pelo nosso jeito de ser, nós determinamos pessoas por erros que elas cometem, por erros que elas cometeram, e não vemos o que o Senhor pode ver. Não vemos que o poder de Deus é capaz de transformar tudo, que a atuação do Espírito pode dar um novo significado para a vida de qualquer pessoa. Este era Barnabé, um homem acolhedor que visualizava a transformação na vida de alguém. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse em Atos. Nós estamos sublinhando aqui, Paulo era um homem cheio do Espírito. Eu acho que vale a pena a gente ir para Atos capítulo 13. Eu não sei, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, se eu concluir, não coloquei o verso 10. Então, só para colocar o verso 10 aqui, 13, 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado de Paulo, vou olhar para essa aqui, homem cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do inimigo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Esse é o episódio com Elimas, o mágico. Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridão, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. O homem cheio do Espírito, que era capaz de visualizar o que aquele indivíduo seria e o que aquele indivíduo causaria para a igreja cristã. Somente um homem cheio do Espírito poderia agir desta forma. Pessoas cheias do Espírito vão dizer qual é o caminho. Pessoas cheias do Espírito, compreendendo claramente a palavra, dirão: isto está certo ou isto está errado. Pessoas cheias do Espírito não vão procurar se beneficiar a si mesmas, mas vão exaltar a palavra. E era esta a missão de Paulo, um homem cheio do Espírito, em quem Barnabé visualizou que deveria ser companheiro. Atos capítulo 13, verso 52, agora uma referência aos dois juntos, os dois personagens, Paulo e Barnabé. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O contexto se referindo a Paulo e a Barnabé. Há uma outra lista de textos
vários textos que nós encontramos referências bíblicas de promessas do Espírito Santo, especificamente na igreja primitiva, na igreja cristã. Quando você examina o livro de Atos, você identifica essas ações. Eu quero só colocar referência, lembrando que essa referência está no nosso guia de estudos, tá? Então, primeiro, o Espírito Santo deu mandamentos. Atos capítulo 1, verso 2. O Espírito Santo concedeu dons espirituais. Nós vamos estudar um pouquinho mais para frente sobre essa concessão de dons que ele deu à igreja primitiva, mas que ele dá e dará àqueles que se renderem a ele. Sequência, o Espírito Santo deu poder para realizarem milagres. Atos capítulo 3, verso 6. O Espírito Santo dava poder à pregação. Atos capítulo 4, verso 31. O Espírito Santo participou da organização da igreja. Atos capítulo 6, verso 3. O Espírito Santo orientava a pregação do Evangelho. Atos capítulo 8, verso 29. Essas referências são extremamente significativas para a gente. Quando a gente olha que a igreja era dirigida na realização de milagres, através do Espírito, da pregação, da organização e da pregação para alimentar a igreja e da pregação para que outros conhecessem. Eu acho que vale a pena uma reflexão aqui para a gente nesse momento. Eu não sei se você participa de uma comunidade religiosa ou não. Eu participo de uma comunidade religiosa. E esses versos me trazem reflexão. Eu faço parte aqui do grupo de pastores aqui na TV Novo Tempo, e isso me traz reflexão. A gente pode ter, às vezes, como pregador, como líder de igreja, ou como apresentador, a gente pode desenvolver habilidades. Mas eu vou dizer uma coisa para você. O que mais nós necessitamos, todos nós que participamos de uma comunidade religiosa, é termos o Espírito Santo conduzindo as nossas ações. Por quê? Porque o foco não somos nós. O foco é a palavra. Os méritos não são nossos. Os méritos são do Senhor Jesus. Porque essa palavra que transforma não foi escrita por nós. Nós meramente somos instrumentos na condução. Nada do que se realiza numa comunidade religiosa deve ser centralizada nela mesma. Nada que o indivíduo faz deve ser centralizado nele mesmo. Os méritos são do Senhor e o poder a ser exaltado é do Senhor. É isso. É para a gente refletir. Você que talvez faça parte de uma comunidade religiosa. Que nós, em nossa comunidade, a gente transmita o amor de Jesus para que as pessoas sejam atraídas pela palavra. Tudo que se realiza é para que haja transformação pela palavra. A gente vai para o intervalo, é bem rápido, e quando a gente voltar, a parte final, outros episódios que a gente vê a atuação do Espírito, em um texto que me toca o coração. Simplesmente a sombra do apóstolo fazia com que outros fossem transformados, fossem curados. É o poder transformador do Espírito em mim, para que outro receba. Que a gente tenha o coração aberto para que o Senhor nos use. Eu já volto. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Olha, estamos estudando nessa temporada Espírito Santo, Deus dos bastidores. São 15 temas maravilhosos revelando quem é o Espírito Santo, como ele atuou ao longo da história da igreja cristã, como ele está atuando na nossa vida hoje, o que ele quer me dar hoje e como ele vai atuar até o último momento
Esse vai ser o nosso penúltimo estudo. Então, convido você, 3 maneiras para você receber o seu guia de estudos aí. É gratuito, porque tem o patrocínio dos Anjos da Esperança. Se você quer conhecer mais a Bíblia, o tema Espírito Santo, Deus dos bastidores, vamos lá. Primeiro é só mandar um recadinho. Olha para isso aqui, ó. Vai aparecer aqui agora, ó. Vai aparecer aqui, um pouquinho, isso. Vai aparecer o WhatsApp. Manda uma mensagem para o WhatsApp, é o 12 982 44 44 49. 12 982 44 44 49. Quero receber o guia de estudos, receber um link, preencheu, vai receber aí. Ou você pode acessar o nosso site também, novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Ou você pode ligar para a gente no horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Receba seu guia de estudos, aprofunde seu conhecimento da palavra. Neste ano, aqui na Escola Bíblica, nós vamos ter pelo menos 4, essa é a nossa meta, né? Produzir 4 novos estudos com temas diversos para que a gente cresça cada vez mais no conhecimento da Bíblia e assim sejamos transformados. Vamos lá, vamos concluir o nosso tema, uma lista de manifestações do Espírito Santo na igreja primitiva, como o Espírito de Deus trabalhava na igreja primitiva. A gente já analisou isso no bloco anterior. O Espírito Santo dirigiu a missão aos gentios também, ou seja, quando usa essa expressão gentios na Bíblia, está se referindo àqueles que não faziam parte do povo judeu. Qualquer um que não fazia parte do povo judeu. Então o Espírito Santo dirigiu a missão aos gentios, está lá em Atos capítulo 10, quando Pedro é chamado para pregar aos gentios, que ele tem a visão do lençol. Cornélio era um gentio, um centurião romano, que era um homem temente a Deus. Isso aqui é importante a gente entender, que não existe eleição para Deus. Todos são eleitos para conhecerem a mensagem da palavra. Agora, a aceitação vai depender de cada um. Quem quiser aceitar. Agora, não existe, é para esse povo, ou esse está eleito, ou esse não. Todos são predestinados para a salvação. Agora, aceitar, aí depende de cada um. Qualquer um tem livre escolha, livre arbítrio para escolher, né, para tomar a sua decisão se quer ou não. Sequência, o Espírito Santo ajudou a reprimir erros doutrinários. Atos 13, 9 a 10. Manifestações na igreja primitiva, ideias equivocadas. O Espírito Santo dizia, não, isso não pode acontecer. A gente leu, por exemplo, a atitude severa e dura de Paulo com Elimas, o mágico. O Espírito Santo também indicava onde pregar. Vai, chique, não. O Espírito Santo direcionava, como é o caso de Cornélio, que eu citei. O Senhor disse, através da visão para ele, do lençol, o Espírito Santo guiou somente, vai, atende a este que deve conhecer a mensagem da palavra. O Espírito Santo liderou o avanço missionário para que todas as pessoas conhecessem, e a gente já analisou aqui o Pentecostes, por exemplo, o texto de referência, Atos 16, verso 9. O Espírito Santo conduziu a vida dos novos conversos. A gente vai ver, eu acho que já é no nosso próximo estudo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente vai ver a atuação do Espírito Santo naquele, exatamente, a obra do Espírito Santo na vida daquele que aceita o Senhor Jesus, que dentro de uma comunidade religiosa é chamado de crente. O Espírito Santo conduziu a vida dos novos conversos. O Espírito Santo quer conduzir a nossa vida de um novo converso ou daquele que já vive a vida religiosa. O Espírito Santo constituiu pastores e bispos, líderes da igreja. O Senhor chamou a uma diversidade de habilidades, de dons que o Espírito Santo vai designar, tema que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, Atos, capítulo 20, verso 28.
E eu quero concluir. Atos capítulo 4, versos 7 e 8. Voltando àquele episódio, quando Pedro está sendo questionado a respeito da sua pregação. Pedro está sendo perseguido por causa da sua pregação. E pondo-os perante eles, os arguíram. Com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Esses milagres que estão acontecendo, em nome de quem você está fazendo? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, tomai conhecimento, vós todos e o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Afirmar isso não era simples, não era fácil. E se você ler a história, essas afirmações levaram à perseguição, ao aprisionamento, à morte dos apóstolos. Pedro vai ser perseguido ao longo do seu ministério. Segundo a tradição, ele vai ser crucificado de cabeça para baixo. Mas havia uma disposição tão grande no coração daqueles homens. Eles eram tão cheios do Espírito que não havia medo de acusações, de falsas acusações. E se você lê o texto bíblico, eles eram acusados falsamente. E isso trazia dor e sofrimento para eles, mas eles não deixaram de pregar. Eu quero ler o texto que está em Atos, o capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 14, diz assim: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres. Eles eram agregados ao Senhor, a ponto, diz o texto, de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deu para entender a descrição do texto bíblico? Atos capítulo 5, do verso 14, você começa lá no verso 12, até o verso 16. Não importava se eles estavam sendo impedidos, se eles eram presos. A partir do momento que eles tinham oportunidade, eles continuavam pregando. E aquela multidão de pessoas que aceitavam o Senhor Jesus crescia, ao ponto deles estenderem, colocarem em macas ali na rua, para que ao menos ao passarem, pegasse a sombra do apóstolo, este homem cheio do Espírito, para que esses fossem curados. O que uma pessoa cheia do Espírito é capaz de fazer? Eu vou dizer para você, não precisa pensar no extraordinário, que você irradia aí dentro da sua casa paz, tranquilidade, temor de Deus, que as pessoas olhem para você, que o seu cônjuge olhe para você, que os seus filhos olhem para você e percebam que você é de Deus e você traz paz, tranquilidade, porque você é cheio do Espírito. Se você é o líder de uma comunidade religiosa,
talvez muito menos do que a fala, mas mais do que a vida, você transmita que você é cheio do Espírito e que isso contagie o coração de todos aqueles que se aproximam de você. Eu quero orar nesse momento para que os exemplos encontrados na igreja primitiva inspirem a gente, motivem a gente a se render ao Senhor Jesus e a dizer: guia a minha vida para que eu transforme aqueles que estão do meu lado. Pai do céu, eu oro para que a gente seja usado pelo Espírito. Eu oro para que os nossos telespectadores sejam transformados e usados pelo Espírito. E que essa mudança, essa transformação comece dentro da nossa casa. Vá para o nosso trabalho com pessoas conhecidas e desconhecidas. Aonde a gente for, que as pessoas percebam que o Espírito está em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.